Sejam bem-vindos ao canal Amante da Vida. Canal Amante da Vida com Marcílio André. Hoje, sexta-feira, o bate-papo do canal vai abordar o assunto viralizar ou ter conteúdo. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem? Espero que sim. Com certeza está. Sextou, novamente, né? Sexta-feira é aquele dia especial do papo do canal, né? Bom dia do canal, que ocorre todas as sextas-feiras pela manhã. E hoje não é diferente, é uma sexta-feira. É aquela dita do sextou, né? E nós vamos aí bater aquele papo, trocar aquela ideia, né? Que a gente sempre faz aqui às sextas-feiras pela manhã. Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre o assunto, os assuntos, né? Que a gente sempre tem aqui em pauta para poder trocar aquela ideia e bater aquele papo. Depois da vinheta, a gente vai conversar. E é sério. E aí, já se inscreveu? Inscreva-se. Sim, estamos de volta para nós conversarmos hoje o papo do canal, batemos aquele papo, né? E colocar as conversas em dia, bater aquela caixa, né? Como a gente falava lá atrás, como eu sempre gosto de dizer, né? O bate-papo de hoje, vamos falar sobre o momento atual, o que a gente vive aí no dia a dia, com as pessoas viralizando muito rápido, né? Aparecendo muito rápido, fazendo aquele estardalhaço, aquele sucesso, aquela coisa toda, né? Sucesso, o pensamento aí geral, né? E de repente some, desaparece e as pessoas que têm um conteúdo, né? A pessoa que tem conteúdo, que vem já correndo atrás, brigando durante um tempo, né? E tentando se firmar, tentando conseguir um espaço, ela simplesmente não consegue e fica difícil para ela, né? Embora tenha o conteúdo, embora tenha, né, condições de poder seguir em frente, né, e mostrar coisas importantes, coisas interessantes para a coletividade, né? Para a coletividade, para todos, né? E é uma situação que vem acontecendo normalmente, né? Não é de agora, já vem já há um tempinho, né? Com pessoas fazendo coisas para viralizar. Eu não acho que esteja errado, que esteja certo, né? Mas tudo a seu tempo, tudo a sua hora, né? Porque viralizar é um termo, né? Que foi criado, claro, né? Aquelas coisas imediatistas, né? Aquelas coisas imediatas, que aparecer aquele alvoroço todo, aquela coisa toda, sobe, vai o, né? Eleva o patamar, né? Para cima, né? O sarrafo vai lá para cima e de repente some, desaparece, né? Mas teve aquele seu momento, aqueles 5, 10 minutos, meia hora de importância, porque se viralizou, é porque muita gente viu, chegou para muita gente e talvez naquele momento tenha sido muito importante, né? Penso eu, né? Mas, de repente, essa pessoa some, desaparece e ninguém fala mais sobre, né? E fica assim um vácuo, né? Fica assim um espaço e você se perguntando, né? É aquela pessoa que viralizou, que fez aquele sucesso todo, aquela coisa toda, de repente sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém sabe mais onde se encontra, e essa pessoa talvez não estivesse preparada, né? Ou pensou que estivesse preparada para aquele momento, né? Aquele boom, né? E sumiu, desapareceu e volta para uma vida normal, uma vida, né, cotidiana, e ela estava acostumada. Enquanto isso, tem pessoas que já vêm batalhando, já vêm correndo atrás, né? Correndo atrás é o termo que se usa para as pessoas que, né, vão atrás do seu sonho e estudam e pesquisam
tentam, né, da maneira mais correta, se dedicando e aprendendo cada dia, né, mais sobre aquilo que ela, né, pensa que é importante para ela, né. E, enquanto isso, como falei anteriormente, outras pessoas fazem uma coisa assim, né, que não se esperava e dá aquele destaque, aquela coisa toda e some. Então, é super importante, nós falarmos sobre isso, porque tem vários casos sobre vários assuntos que acontecem no nosso dia a dia que fazem esse barulho todo, faz essa confusão toda e de repente some, desaparece, aí aparece um outro, né, uma outra situação, uma outra pessoa, uma outra, um outro enfoque e dá aquele boom novamente, aí amanhã aparece uma outra coisa e assim vai. Enquanto isso, pessoas, né, outras pessoas, elas tentam aí durante tempos, durante anos, né, fazendo as suas atividades, né, procurando daqui e ali, né, daqui e dali, se perpetuar com a qualidade, com o estudo, né, com pesquisas, né, e não conseguem, né, essa notoriedade que, né, a maioria procura. Então a pessoa fica se perguntando, né: "Poxa, por que que eu pesquiso tanto, eu estudo tanto, eu, me preocupo tanto em, saber mais sobre o assunto que eu domino e, poxa, ninguém vê, ninguém dá o destaque, ninguém, me vê, ninguém me enxerga, né, não consigo viralizar", porque, conteúdo ele é um pouco mais difícil, né, não penso assim, eu digo no cômputo geral. Pessoas que têm um conteúdo, né, que sabem aquilo que estão falando, né, parece que se torna um pouco chato, né, porque hoje, né, o pessoal é muito imediatista, né, as pessoas estão muito imediatistas, estão muito, né, naquela coisa de viralizar, de subir no patamar, aquela coisa toda, e a qualidade ela fica um pouco de lado, né. Então vem um modismo, onde as pessoas têm que estar inseridas nesse contexto do modismo. Então vai todo mundo, né, naquela onda, todo mundo, tentando tirar um pouquinho daquela situação que aconteceu e vai todo mundo em cima, né. É bebê reborn para cá, né, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, China, né. Então é o contexto. Então, é a situação de um momento, aquela notícia, né, e vários outros assuntos que eu não vou entrar aqui, né, não vou considerar, porque não é a minha praia, não vou, né, me meter nessas situações, né, eu digo políticas, porque não pertenço a esse nicho, né, e acho uma coisa um tanto quanto agressiva, mas vamos deixar isso para lá, que se não é o meu lugar de fala, não vou me meter nisso aí, porque eu tenho meus pensamentos, meus questionamentos, mas aí são meus, né, para eu, dividir isso, né, eu deveria, né, ou devo, né, ter muita responsabilidade, como sempre tenho, por isso que eu não vou tocar no assunto. Então, voltando ao assunto, né, que é hoje do canal, né, sobre o momento atual aí, que as pessoas sentem muita necessidade de viralizar, de falar coisas para poder, né, ter aqueles minutos de fama, né, até pelo lado da controvérsia, né? Pessoas que, né, dão sua opinião, colocam sua opinião, de uma forma que a maioria não entende que seja, né, correto, e aí tem aquela né, viralização, a pessoa vai lá em cima, né, porque todo mundo vai lá para falar, né, contra, e é justamente esse, esse motivo, né, é justamente sobre essa situação que a pessoa procurou. Ela vai lá, vai dar aquela cutucada no assunto, né, aí todo mundo vem e despeja, né, comentários e discussão para cá, discussão para lá, e, na verdade, era justamente para isso que a pessoa fez aquele comentário, que é para chover, né, por dizer assim, comentários
E aí o patamar dessa viralização, né, visualização dessa pessoa vai lá para cima, era justamente isso que ela estava querendo. Ela queria, né, que todo mundo fosse lá fazer um comentário, mesmo que fosse contrário, né, que aí vai haver uma enxurrada de visualizações né, e as pessoas, né, que vão ficar aqui, né, que foi, né, a pessoa que criou, né, essa situação, ela bota a mãozinha aqui, né, e fica só observando, caramba, como é fácil, né, ficar tranquilo aqui e ver só o dinheiro entrando. Por quê? Porque essa pessoa, ela é uma oportunidade que ela encontrou, que ela achou, de ganhar alguma coisa, né, com um pouquinho mais de facilidade, embarcando, né, indo naquela onda daquele momento, daquelas coisas, né, esse tal de bebê reborn, essas coisas todas aí tá todo mundo em cima desse negócio aí, todo mundo falando sobre, né? Então é uma onda de criação de coisas que as pessoas têm necessidade de fazer para poder não sei, preencher o tempo, não tem muita coisa o que fazer, ou tem o que fazer, né? Eu não estou criticando ninguém, estou apenas, né, colocando o meu ponto de vista. Né? Então, aí ficam as pessoas que têm o conteúdo, né, que ganham prêmios, né, sobre o aspecto aí né, de qualidade de conteúdo, né, em todas as áreas, né? E acaba essa pessoa, né, que tem o conteúdo, né, muito importante, que serviria né, de estudo, né, de apreciação por outras pessoas, acaba essa pessoa que está sendo premiada, que está sendo, né, vista aí como uma pessoa que tem uma certa importância, acabando não tendo importância para o momento, né, de visualizações, de viralizações, né? Então, o momento são que as coisas que estão sendo feitas são para aquele momento, para dar aquele boom, aquele estouro, né? E a pessoa, puxa, conseguir aí sobreviver com né, com esse boom. Eu tenho aí pelo menos 6 meses, né, tranquilo, porque já vai entrar numa graninha e eu vou, né, pelo menos ficar 6 meses aí tranquilo, satisfeito. Aí depois eu tenho que pensar em mais alguma coisa para viralizar, para poder completar os outros 6 meses. Então, é aquela pessoa que estuda, né, que se empenha, que se aprofunda, né, acaba não tendo esta oportunidade, porque a oportunidade é de quem faz as coisas para viralizar e ter aqueles minutos de fama. Então, mas é o momento, né, que as coisas acontecem, né? Não vê lá o presidente lá dos Estados Unidos, lá com um amigo dele lá, né? Aí vem o da China, aí fala uma coisa daqui, fala outra coisa dali, aí todo mundo fica botando a mão na boca, horrorizado, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo, o que houve, o que não houve? Então, isso é tudo para chamar a atenção para a questão, né, de que eu sou o mais importante, se eu falar uma coisa, o mundo inteiro vai parar, essa coisa toda. Então, é tudo pelo momento da visualização, de viralizar, né, de chamar a atenção para si mesmo, né, tendo qualidade ou não, aí não tenho, né, eu não tenho que me meter nessa situação, mas são as coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia da gente, né, que a gente está vendo um jornal, vendo a televisão, aí essa enxurrada de informações, né, que a gente tem que filtrar, que a gente tem que se preocupar né, saber, né, corretamente sobre aquilo que está sendo falado, né? Mas aí tem muita gente que escuta uma coisa aqui, outra coisa ali e não procura saber, né, se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro e sai, né, salpicando essa informação, né, para outras pessoas e vai daqui, manda para lá, né? E é complicado, que aí é uma coisa que traz problemas, né, né, um cômputo geral. E tem que tomar muito cuidado com as informações, com as coisas que chegam, né, porque, na maioria das vezes, essas coisas são para viralizar, né, são para viralizar, e você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque é perigoso. Você pode até fazer com que alguém sofra uma coisa
né, mais pesada, mais dura. E aí? E você? O que que você pensa? O que que você acha do momento, né, em que as coisas estão mais voltadas para se, né, para viralizar, para, né, visualizações, para as pessoas, né, ganharem aquele dinheiro rapidinho e, né, ficar na casinha. O que que você acha? O que que você pensa sobre isso? É uma conversa importante, um papo importante, né. Então comente aqui, né, dá o seu like, né, aquele like esperto, né, e inscreva no canal, né, e compartilha, né. Então, diz aqui para mim o que que você pensa sobre isso, se você tem, uma opinião formada a este respeito. É importante, né, importante a gente saber. Então, gente, eu fico observando essas coisas, fico analisando, né, não me aprofundo muito nas questões, né, que são imediatas, né, porque não me interessa muito, né, mas como as coisas chegam para a gente, né, sem a gente às vezes pedir, a gente faz uma análise rápida, mas eu não me aprofundo muito em coisas que são soltas, coisas soltas não me interessam muito não. Eu prefiro o conteúdo, eu prefiro o estudo, a pesquisa, né, saber mais sobre o que está acontecendo, né, saber cada vez mais, me aprofundar cada vez mais nos assuntos, né, que ora, né, chegam para a gente, porque é importante você saber, né, das coisas e ter a visão, né, sobre o que chega para você e o que é importante para você, né, o que não seja importante para você será para outras pessoas, mas que ter muito cuidado, né, com as informações que chegam para você, né, porque o momento atual, o momento que a gente vive, é um momento de muita informação, muita informação jogada ao mesmo tempo, e você acaba não tendo tempo de fazer o filtro dessas informações e acaba, de repente, cometendo alguns erros, né, que talvez você não precisasse cometer. Então, esse momento é um momento, assim digo, complicado, um momento importante para que a gente, né, tenha esse cuidado para que não façamos aí uma interpretação errada de uma informação e sairmos, né, salpicando, né, e mandando para outras pessoas aí uma informação que não é correta. Então, é muito importante a pessoa filtrar, né, saber de onde vem a informação, né, pesquisar mais, saber se aprofundar, para que não cause aí um, né, furdúncio, né, uma palavra também que se usava lá atrás, porque o momento é complicado. Digo que o momento é complicado, né, porque por conta dessas coisas todas que eu falei, né, anteriormente. E aí, o que que você achou do papo hoje? É importante, reflexivo, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro muito as informações, saber das coisas, pesquiso muito, né? Filtro muito, né? Sempre falei para os meus filhos, né? Quando você souber de alguma coisa, né? Você se aprofunde naquilo ali que chegou para você, não faça logo um julgamento, né? Pense, né, um pouco mais, venha, converse e pergunte por que você acha, ou aí, o que essa coisa aqui que chegou para mim, o que que você acha? Isso aqui é legal, tá certo, isso é verdade. Então eu sempre orientei, né, que eles não fizessem um julgamento logo rápido, que se aprofundasse para qualquer momento que as coisas cheguem para eles, que eles se aprofundem, né, e tenham conhecimento a respeito daquilo que chega, para que, né, não tenha assim um problema, né, de você fazer uma divulgação de uma coisa que não é real, que você não domina aquele assunto, então é bom que você procure, que você entenda sobre o assunto, mesmo que você não seja um assunto, né, da sua alçada. Mas é sempre bom você se aprofundar nas coisas e saber sobre aquilo que você vai falar. Ninguém domina tudo, mas se a informação chega para você, você tem aonde pesquisar e se aprofundar e saber se aquela informação é correta ou não, para que você não tenha problemas mais à frente. Então, calma, parcimônia, quando chegar alguma coisa para você que é para viralizar, mas você tem que tomar cuidado, porque você vai disseminar aquela informação e pode ser um problema muito grave que você vai estar fazendo, você pode até
estar cometendo um crime e nem saber por quê, correto? Então, o papo do canal hoje foi sobre o momento atual, as coisas que acontecem, né? Aquele pessoal que gosta de viralizar, de fazer, né, aquela visualização rápida, né? Aquela coisa rápida para se, né, ganhar um din-din, né? E todo mundo vai lá e vai jogar pedra e ele vai, né, ó, poxa vida, aí, que beleza, hein? É só eu falar uma besteirinha, vem todo mundo em cima e eu estou ganhando meu dinheiro. Quero nem saber o que está acontecendo. Então, é um negócio complicado. Mas este foi o papo do canal. Se você gostou, se você não gostou, fica à vontade. O comentário é livre. Você pode comentar, pode falar o que você achar que deve, né? Com responsabilidade, por favor, né? Porque eu tenho a minha aqui e vocês têm a de vocês aí. Paz e bem para quem pediu, paz e bem para você e para mim também. Então, se inscreva aqui no canal Amante da Vida, o Marcílio André. Sempre temos conteúdo de qualidade e responsabilidade para tratar os assuntos e falar os assuntos da forma, penso eu, da forma coerente, da forma responsável e correta. Penso eu. O correto tem que ser feito. Para quem acha que o correto é o outro lado, o problema é dele. O meu lado aqui é sempre responsabilidade, né? É sempre pesquisar, filtrar, se aprofundar para não sair falando bobagem por aí, nem disseminando discórdia para que, né, outras pessoas sofram com as consequências que você disseminou. Dito isso, desejo aí para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aproveitem o sextou, né, sexta-feira, e o final de semana, que promete, como eu sempre falo, com moderação em todas as questões, né, e que nós vamos, né, passar no final de semana aí. Temos aí sexta, hoje, sábado e domingo. Vamos aproveitar e vamos ser felizes, né? Paz e bem, novamente, para mim e para você também. Até o próximo vídeo. Vem comigo, Marcílio André, aqui no Amante da Vida. Tchau.